O Xcolab é um projeto que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, mais especificamente o grupo de pesquisa Saber, Tecnologias Educacionais e Sociais, e que previa o desenvolvimento de um mecanismo inteligente de fórum, né, para apoio à colaboração em ambientes virtuais de aprendizagem baseados na plataforma Moodle. O grupo Saber está localizado na UFPE, no Nordeste brasileiro, e ele trabalha com a oferta de cursos à distância, principalmente no formato de MOOCs, que são os cursos abertos massivos online, ou seja, que atendem grandes quantidades de pessoas. Hoje, os nossos cursos já foram ofertados para mais de 350 mil pessoas. Nós temos estudantes de todos os estados brasileiros e também de fora do país. Nós reconhecemos a importância das atividades colaborativas, mesmo em cursos no formato de MOOCs. E entre as ferramentas utilizadas, as mais comuns são os fóruns de discussão, que são ferramentas que possibilitam a socialização e o compartilhamento de saberes. No entanto, a literatura mostra que os fóruns costumam ser subutilizados. Além disso, especificamente em relação ao recurso nativo do Moodle, o recurso nativo de fórum, a gente percebe algumas dificuldades no seu monitoramento. Então, é difícil e em alguns casos nem é possível saber, por exemplo, quem mais interage nas discussões, quais são os temas mais debatidos, de onde são as pessoas que estão interagindo em uma determinada discussão. Então, nós vimos aí uma oportunidade de desenvolver uma ferramenta inovadora de fórum de discussão que fosse customizado para ambientes virtuais de aprendizagem baseados na plataforma Moodle, mas que tivesse como propostas estimular a participação dos cursistas nas discussões e também subsidiar os gestores das ofertas educacionais com informações que permitissem a compreensão das necessidades de aprendizagem dos cursistas. Bom, as características principais da ferramenta desenvolvida foi a melhoria da sua usabilidade, então tivemos um cuidado especial com seus aspectos visuais. Incluímos o recurso de feedback, tanto aos cursistas por meio do envio de notificações, resumos do que se passa num determinado fórum, quanto aos gestores por meio da disponibilização de relatórios customizados. Incluímos ainda elementos de gamificação, que é a utilização de estratégias do design de jogos, no recurso, e isso foi feito com o objetivo de tornar a experiência dos usuários mais prazerosa. E também trabalhamos um mecanismo de recomendação de conteúdos e de pessoas. Então, aqui, detalhando um pouquinho mais as funcionalidades, a gente incluiu a possibilidade de classificar o tipo de postagem que estava sendo feita, Então, se eu estou com uma dúvida, eu vou classificar como uma pergunta e isso vai ficar claro, então, Se eu estou fazendo uma pergunta, pressupõe que eu estou esperando uma resposta. Se eu simplesmente estou fazendo um comentário, eu classifico como tal e isso não necessariamente, diz que há uma demanda de retorno, pode ser simplesmente um comentário. E também incluímos um destaque às postagens do tipo motivação, que são aquelas feitas pelos tutores, pelos gestores das ofertas educacionais, pelos professores. Então, ela aparece destacada na discussão como uma forma de estimular os cursistas a participarem, a verificarem a postagem que foi feita pelo gestor da oferta. Outra funcionalidade foi a adição de tags, então a gente consegue incluir palavras-chave associadas às postagens, e isso é bem importante para que o sistema possa fazer o seu papel aí de recomendação de conteúdos e de pessoas. Incluímos a possibilidade de curtidas e não curtidas, tentando aproximar um pouquinho as funcionalidades das redes sociais ao recurso de fórum. Quando a gente falou em gamificação, o nosso foco então foi trabalhar com a criação de um ranking
que é uma lista das pessoas que se destacam em discussões, mas aqui com um olhar muito qualitativo, né? Que fazem boas participações em sessões no fórum, que estão mais engajadas nas discussões. Então, essa listagem, se as pessoas permitirem, ela exibe os nomes dessas pessoas e é uma forma de reconhecer a sua participação. Trouxemos também o recurso de chat para dentro do fórum. O que isso significa? Hoje no Moodle eu tenho dois recursos, o fórum e o chat. Eles não trabalham de modo integrado. Aqui eles estão integrados, então se eu acessei o fórum, de repente eu vi uma pessoa online com quem eu tenho interesse em estabelecer uma conversa em tempo real, eu já posso aqui dentro desse fórum acionar o recurso de chat e interagir com essa pessoa, sem ter a necessidade de sair do fórum e entrar no chat para que a gente possa conversar. E como eu já coloquei também, a funcionalidade de notificações para que as pessoas recebam, né, em seus e-mails um resumo do que está passando ali dentro do fórum e eventualmente sintam-se motivadas a voltar e a participar das discussões. Do ponto de vista de gestão da oferta educacional, um recurso que é um grande diferencial é o de relatórios, né? Então, principalmente quando a gente está falando de cursos massivos, eles muitas vezes não contam com a figura de tutores, facilitadores ou professores, né? São cursos que têm uma característica de estudo autodirigido, eles são autoinstrucionais, né? Porém, se eu consigo subsidiar a equipe de gestão de informações, indicando o que se passa dentro, por exemplo, de um fórum, ela pode fazer intervenções de modo a melhorar a experiência de aprendizagem das pessoas. Então, hoje o recurso de relatório, ele traz informações do tipo: quais são os temas mais discutidos? De onde são as pessoas? Então, ele dá uma noção espacial, geográfica. Quais são as postagens mais e menos curtidas? Quem são as pessoas que se destacam em uma determinada temática? E essas informações, então, elas servem tanto para o sistema fazer o seu papel de recomendação de pessoas e de conteúdos, quanto subsidiam o gestor para que ele possa disponibilizar novos materiais, novos recursos. Então, por exemplo, imagina que de repente eu percebo que na região Nordeste existe um tema quente muito discutido relacionado à dengue. Isso dá um alerta ao gestor da oferta, por exemplo, né? Eventualmente eu posso estar aí numa situação de aumento do número de casos de dengue. Então, eu posso trazer novos conteúdos, agregar novos materiais didáticos, de modo a atender uma necessidade específica dos cursistas daquela região. Então, isso acaba melhorando bastante a experiência, né, de aprendizagem das pessoas que estão participando das discussões. Em relação à recomendação, né, então o sistema trabalha com recomendação de conteúdos e de pessoas. Basicamente, então, a recomendação de conteúdos, como acontece? Ele faz uma associação entre as tags que os usuários associam às suas postagens e as tags que são associadas aos materiais didáticos que são disponibilizados para acesso no curso. Então, se ele percebe que um determinado usuário está fazendo muitas postagens com o tema Covid-19, né, ele pode sugerir materiais que estão previamente cadastrados e que tratam dessa temática. Além disso, o sistema também consegue sugerir outras postagens que tratam desse tema, de forma que a gente consegue estabelecer, então, também uma relação e uma conexão entre pessoas, né? Então, se o sistema faz esse cruzamento de informação, quem são as pessoas que estão discutindo o tema Covid-19? E aí eu posso receber uma recomendação, né, de estabelecer um contato com essas pessoas. Em relação
a nossa avaliação, né, dessa ferramenta, a gente percebe 2 ganhos bem importantes. Primeiro, foi o aumento da quantidade de interações entre as pessoas que participam dos cursos, quando a gente compara com cursos também massivos, mas que não utilizavam a ferramenta. Então, hoje nós temos um nível, uma quantidade de participação bem maior, né, do que aqueles que utilizam, por exemplo, o plugin de fórum convencional do Moodle. E outro ganho bastante importante foi justamente essa facilidade que hoje a equipe tem, né, a equipe de gestão dos cursos tem de acompanhar o que se passa nas discussões dos fóruns. Imagino, né, um curso com 30 mil pessoas, existe um número de interações bastante razoável. Então, hoje a equipe consegue, a partir dos relatórios, saber, né, ter uma noção do que está acontecendo ali dentro do ambiente, de quais são os temas mais demandados, e intervir, melhorando a experiência dos usuários nos cursos. Agradecemos ao CNPq pela oportunidade e pelo apoio financeiro no desenvolvimento desta pesquisa.